Funcionando agora? Ok, obrigado, pastor Cleiton, pelo convite convite tão precioso estar aqui com vocês. Eu estive aqui na primeira conferência Batalhando pela Fé, há 10 anos atrás, vim outras vezes, mas era para ter voltado há algum tempo atrás, mas eu fui acometido de uma enfermidade que judiou muito de mim. Eu fui submetido a 2 cirurgias, quase que consecutivamente, no espaço de 45 dias, há 2 anos atrás, e por causa disso eu fiquei muito debilitado e parei de viajar, parei de fazer viagens, parei de me afastar do meu espaço, do meu núcleo ali de segurança médica, dos meus médicos e dos hospitais e clínicas que me atendiam. Mas isso já aconteceu há 2 anos atrás. E ao longo desses 2 anos eu consegui, pela bondade de Deus e pela graça dele, eu consegui superar os temores de me afastar, e fui aos pouquinhos criando mais coragem e saindo, ficando um pouquinho mais longe de casa, até que eu fiz uma viagem um pouquinho maior, de São Paulo até Goiás, até Caldas Novas. Fiquei lá uma semana, e tudo correu bem. Falei, acho que eu posso começar a arriscar voos mais distantes. E aí o pastor Cleiton entrou em contato, e eu estava com saudade de vocês já também. E aí eu resolvi aceitar, criei coragem e viajei aí quase 2.500 quilômetros para estar com vocês hoje e até o final dessa semana. Eu vi, olhando os meus e-mails antigos, eu vi lá um e-mail que eu mandei para o pastor Cleiton em 2007. E nesse e-mail eu dizia a ele o seguinte: pastor Cleiton, foi muito bom estar com você na primeira conferência Batalhando pela Fé, e eu quero dizer para você que eu me senti muito em casa. Era como se eu estivesse na minha própria igreja. Eu escrevi isso para ele. E geralmente quando eu escrevo essas coisas, eu escrevo com muita sinceridade. Eu não digo essas coisas se não for muito verdadeiro. E eu estou muito ansioso com a certeza de que eu vou repetir essa experiência aqui com vocês, me sentindo em casa aqui com vocês. É muito bom saber que no universo evangélico de hoje, tão caótico, existem igrejas que permanecem firmes na verdade, proclamando a palavra de Deus num mundo que está totalmente no escuro, não somente lá fora, mas também dentro dos nossos próprios arraiais. Nós temos visto coisas tão absurdas no meio evangélico. E é muito bom ver que existem igrejas sérias, pastores sérios, homens de Deus pagando preço para proclamar e para manter de pé a bandeira do evangelho verdadeiro, da palavra de Deus pura, ainda que isso crie, evidentemente, problemas e dificuldades para nós nos dias atuais. O meu desafio aqui nessa conferência é um desafio grande, porque vou ter que tratar de um assunto que é bastante polêmico, é bastante difícil, e é um assunto que não é só teológico, é um assunto que mexe diretamente com a nossa vida. Eu acabei de falar para vocês que eu passei por problemas de saúde. O mal não é só uma questão metafísica, o mal não é somente uma questão filosófica, o mal não é apenas um problema teológico, o mal é um problema que faz parte da nossa experiência. Todos os dias nós enfrentamos o mal em alguma medida, ou vemos as pessoas à nossa volta enfrentando o mal em alguma medida, e nós temos que lidar com ele. Um grande teólogo, certamente conhecido dos pastores e seminaristas que estão aqui, ainda que talvez não concordemos com tudo que ele diga, é N.T. Wright. N.T. Wright fala que nós não estamos mais na época, nós passamos da época de discutirmos o mal sob a perspectiva metafísica, sobre a perspectiva meramente cerebral e teórica. Porque os teólogos do século XVIII, os filósofos do século XVIII, e os teólogos também da época, com as suas reflexões meramente teóricas, meramente no papel, não ofereceram uma satisfação ao coração do homem. De modo que hoje nós temos um novo problema a enfrentar, que é um velho problema. É dar a resposta para o mal, considerando que ainda que
tenha havido algum progresso na humanidade em alguns aspectos, o mal permanece presente, o mal continua aí, nós temos que conviver com ele, e o grande desafio do cristão é dar uma resposta ao mal, não somente do ponto de vista teológico e ortodoxo, mas dar uma resposta ao mal do ponto de vista vivencial. Como nós respondemos ao mal com a nossa vida, como nós respondemos ao mal com a maneira como nós o enfrentamos, com as nossas reações diante dele. Esse é o maior desafio que nós temos como crentes. Eu vou então apresentar para os irmãos ao longo desses dias, são 6 palestras, são 3 dias divididos em 2 palestras cada dia. Então vou falar sobre os contornos aí, definir os contornos do problema, os irmãos têm aí na tela isso aí, vou falar sobre isso nesse primeiro momento aqui. É uma parte um pouquinho mais teórica, para que os irmãos entendam o que está envolvido no problema. O auditório nosso é um auditório misto, há pessoas que já leram bastante sobre esse assunto ao longo da vida, são seminaristas já que estão se formando, são pastores já formados, são homens que já estão envolvidos no campo teológico já há vários anos, e isso não vai ser muita novidade para eles. Já outros estão tendo contato com essa matéria pela primeira vez. Então nós vamos tratar disso, mostrar quais são os contornos do problema, e vamos seguir em frente. Vamos ver as respostas equivocadas que são dadas ao problema que é levantado aí pela Teodiceia, como nós vamos definir depois. Vou apresentar para vocês algumas respostas equivocadas ainda hoje, se Deus permitir. No segundo momento, vamos falar sobre algumas respostas equivocadas ao problema do mal, o ilusionismo, o dualismo, o reducionismo, o permissivismo, que eu não quis usar a palavra arminianismo, porque eu não gosto da palavra. E depois, amanhã, se Deus permitir, nós vamos fazer uma pequena digressão, vendo como nós podemos inocentar, entre aspas, Deus do problema do mal. Então vamos fazer uma digressão nesse campo aí, dentro, aí, abrindo um parênteses, dentro do permissivismo que eu mencionei. Depois eu vou expor para os irmãos rapidinho, amanhã também, sobre a teologia do processo. A resposta é que a teologia do processo dá ao mal, e a visão retributiva também, uma outra resposta. Na sequência, eu vou apresentar para os irmãos como o mal se originou no universo. E aí eu vou recorrer a um grande teólogo do passado, que é Santo Agostinho. Santo Agostinho, que é meu santo padroeiro, todo mundo sabe que eu tenho 2 santos padroeiros. Santo Agostinho é o primeiro, o segundo é São Francisco de Assis, mas eu gosto mais de Santo Agostinho, né? Valei-me Santo Agostinho nesse momento, porque vou falar sobre as respostas de Agostinho ao problema do mal. O mal como substância, se ele existe como substância, o mal moral, como surgiu no universo, o mal natural, como surgiu no universo, também outras realidades ligadas ao mal, que Santo Agostinho menciona e que são extremamente interessantes e que vão nos ajudar, que não são somente respostas de Santo Agostinho, são respostas que têm forte amparo, forte fundamento escriturístico, e que nós podemos pensar dos seus escritos na Cidade de Deus, é uma obra vasta de Agostinho, talvez a obra principal de Agostinho, e também na sua correspondência, nos seus comentários, especialmente no seu debate com Juliano de Eclano, que era um oponente de Santo Agostinho na fase final da sua vida. E vamos dar prosseguimento então a isso, falando também no final de tudo, falando sobre por que Deus não acaba de vez com o mal, e mostrando para os irmãos aí de uma perspectiva bastante bíblica, com textos bíblicos, o que o mal pode nos ensinar, o que o sofrimento pode nos ensinar, o que o sofrimento pode produzir em nós, qual é o valor didático, qual é o valor instrutivo do mal para o cristão. Então é isso que vamos tratar nesses dias, se o Senhor permitir, pela força que o Senhor nos dá, nós vamos tratar desses assuntos, e a minha expectativa humilde diante de Deus é que, através dessas coisas que vamos tratar aqui, os irmãos amadureçam espiritualmente, amadureçam na sua fé do ponto de vista teórico, e os irmãos aprendam a lidar com essa questão usando as ferramentas certas, as ferramentas teóricas, as ferramentas filosóficas, teológicas corretas, para pensar acerca desse assunto, e não somente isso. Isso não é suficiente. É necessário também que os irmãos saiam daqui com ferramentas vivenciais, ferramentas ligadas ao modo como vão responder ao mal,
que cedo ou tarde, se é que não está acontecendo agora, vai de alguma maneira abater a vida de vocês. Como reagir diante disso? Quando um dia mau chegar, como nós devemos responder a esses momentos tão difíceis? Então você tem aí, o primeiro slide que aparece aí, está aí, você vê palestra 1 definindo os contornos do problema, e você tem aí definição de termos. A primeira palavrinha que aparece dentro do assunto, o problema do mal, é a palavrinha teodiceia, que não é nome de gente, não. Né? Não é nome de gente, teodiceia, ainda que seja até um nome bonito, né? Tem Laodiceia, porque não poderia ter teodiceia? Né? Tem aqui esse nome também, teodiceia. E o que é teodiceia? Se você pegar, vocês estão vendo esses slides aqui, né? Estão vendo o que está acontecendo aí. Eu não estou vendo nada, é pela fé. Eu estou acreditando em vocês. Estou acreditando, vocês estão vendo aí. Então, por favor, der alguma coisa errada, dá um tchau aí para mim, pastor. Não está dando certo isso aí, não. Você me avisa aí, tá? Que eu nunca usei esse sistema aqui. É muito moderno esse negócio aqui. Eu nunca usei esse sistema aqui, não. Tinha um outro modelinho aqui que eu riscava tudo assim, mas esse aqui não funciona assim. Não dá. Mas enfim, não precisa riscar também. Está escrito aí, teos. Teos, Deus, claro. E aí tem a palavrinha dikaios. Dikaios significa justo, dikaiosine, justiça. Se você pegar teos e dikaiosine, ou teos e dikaios, você tem aí a teodiceia. Do que trata então a teodiceia? Simples, olha aí o que trata a teodiceia. Facinho de memorizar, facinho de aprender, facinho de lembrar. A teodiceia é o campo da teologia que lida com a questão da justiça, ou dikaios, a dikaiosine. Então a teodiceia é o campo da teologia que lida com a questão da justiça, da integridade e bondade de Deus em face da realidade do mal no mundo. É disso que trata a teodiceia. Esse é o tema que vamos tratar aqui. Esse é o tema que perturba as pessoas. Não só os cristãos, mas os não cristãos também. Olha aqui, ó. A pergunta que a teodiceia tenta responder, especialmente os teólogos cristãos. A pergunta que a teodiceia tenta responder é a seguinte: como explicar a existência de um Deus bom e poderoso? Note bem, se ele fosse somente bom, mas não fosse poderoso, o problema estaria resolvido. Ou se ele fosse só poderoso, mas não fosse bom, o problema estaria resolvido também. Mas o problema é que nós aprendemos na Bíblia que Deus é bom e poderoso. As duas coisas ele é. São os atributos de Deus que nós aprendemos. Os seminaristas que estão aqui aprendem no primeiro semestre de Teologia Sistemática. Teologia Sistemática 1. Das primeiras lições de teologia. Nós aprendemos os atributos de Deus. E nós aprendemos que Deus é bom. E aprendemos que Deus é onipotente, os atributos oni de Deus. Ele é todo poderoso. Como explicar então a existência de um Deus bom e poderoso em face da presença do mal no universo? Trocando em miúdos. É muita coisa para ler? Muita coisa para ler? Cansa isso aqui não. Aguenta as pontas aí. Aguenta as pontas aí que é um mundo mal esse mesmo. É um mundo mau, você tem que perseverar, Então veja aí, já que o mal existe, o problema é esse, ó. Já que o mal existe, ou Deus é bom, mas não tem forças para poder destruí-lo, ou Deus é poderoso, mas não é bom para querer destruí-lo. Entenderam o problema? Esse é o grande problema. Simples o problema, não é difícil de entender. A existência do mal não pode coexistir com a realidade de um Deus ao mesmo tempo bom e poderoso. Não dá. Né? Ou ele é mau, ou ele não tem poder. Aí vem, mentes seculares ficam com a primeira opção, afirmando que se Deus existe, ele não é bom. Então Baudelaire disse, se Deus existe, ele é o diabo. Afirmou isso. Se Deus existe, ele é o diabo. Porque tendo tanto poder,
como Deus que é, e permitir, ou, como dizem os crentes, decretar, ou ser a causa primária, se você quiser pegar mais leve na linguagem, do mal, permitir, decretar, ou ser a causa primária do mal no mundo, então, ele só pode ser um Deus ruim. Ele só pode ser muito perverso, para não dar cabo do mal e permitir que todas essas coisas aconteçam. Algumas vertentes judaicas e cristãs, eu vou mostrar para vocês aqui algumas coisas, vocês vão ficar assustados. Optam pela segunda opção, dizendo que Deus não é onipotente. Tem muita gente dizendo isso hoje em dia, dentro do meio evangélico. E também dentro do judaísmo, rabinos dizendo isso também, dentro do judaísmo, dizendo que Deus não é onipotente. A ortodoxia bíblica, porém, afirma que Deus é bom e onipotente. O que é ortodoxia? O que é ortos? O que é ortos? O que é ortos? Quando uma criança tem um pé torto, onde é que você leva ela? No ortopedista. O que é orto? Orto é direito. O que é a ortodoxia? A rigor, seria doxa é glória, né? Mas seria a doutrina reta. A ortodoxia é a doutrina reta. A ortodoxia, claro, bíblica, se é ortodoxia, claro que é bíblica, afirma que Deus é bom e onipotente. Afirma as duas coisas, tendo assim que lidar com o aparente paradoxo. O que eu faço? O que eu fiz aqui? Não estou conseguindo trocar agora o slide aqui. Agora está riscando. Ó. Vou desenhar aqui, ó. Um diabinho aqui para ficar o mouse. O que eu fiz aqui? Está funcionando o outro? Não? Estava aparecendo esse aqui lá, né? Ok. Mas como que eu fiz isso? Você não sabe? Ok. Obrigado, viu? Agora não mais, né? Mudou agora o slide? Vocês estão me acompanhando? Está fácil? É facinho, né? Isso é fácil. Então veja aí. Olha essa citação aqui do Francis Anderson, que escreveu um comentário sobre Jó. Jó, introdução e comentário. É uma série. Os pastores e seminaristas se lembram dessa série, né? Sabem dessa série da Edições Vida Nova e da Mundo Cristão? Uma série de comentários bíblicos. E um deles, Jó, introdução e comentário, do Francis Anderson. Francis Anderson diz o seguinte: a rigor, a desgraça humana ou o mal em todas as suas formas é um problema somente para a pessoa que crê num Deus único, onipotente e todo-poderoso. É o que a gente chama o paradoxo de Epicuro. Vocês já devem ter ouvido falar dos epicureus. Ouviram falar dos epicureus? O apóstolo Paulo, ele discutiu com filósofos estoicos e epicureus. Vocês devem se lembrar disso, a Bíblia fala sobre isso no livro de Atos. Epicuro tem aí a data em que ele viveu, ele morreu no ano 270 ou 271 antes de Cristo. Epicuro não cria na vida após a morte. Epicuro dizia que quando nós estamos vivos, a morte não existe. E quando a morte passa a existir para nós não existimos. Entenderam? O bicho era... Ele fala isso. Presta atenção, vou falar de novo. Ele fala assim: quando nós estamos vivos, a morte não existe para nós.
Quando a morte chega para nós, nós não existimos mais. Então não temos que ter medo da morte, porque a gente nunca vai se encontrar. Pode ficar tranquilo. E ele dizia, inclusive, que no meio de uma tortura, no meio de muito sofrimento, no sofrimento que antecede a morte, o homem sábio, ele se alegra, mesmo no meio do sofrimento que antecede a morte, porque ele sabe que está se despedindo da mesa do banquete da vida, essa é a figura que ele usa. Ele sabe que está se despedindo do banquete da vida e está saindo alegremente dessa mesa para dar lugar a outra pessoa, que vai chegar para ocupar o lugar dele. Então ele sabe o que é, ele se despede alegremente dessa mesa do banquete da vida. É curioso porque teve um escritor chamado Alexander Solzhenitsyn. Alexander Solzhenitsyn, ele viveu as perseguições do regime stalinista. E Alexander Solzhenitsyn, ele escreveu alguns livros. O mais famoso deles é o Arquipélago Gulag. É um livro muito interessante, muito instrutivo. E um outro livro dele, bastante interessante, é um livro chamado O Primeiro Círculo, em que ele fala sobre a perseguição de Stalin contra os intelectuais do seu tempo, da Rússia do seu tempo. E Alexander Solzhenitsyn, ele comenta esse pensamento de Epicuro. E ele fala o seguinte: é muito bonito fazer filosofia como Epicuro fazia. É muito bonito, é muito gostoso, é muito fácil fazer filosofia passeando nos jardins. Agora, eu quero ver o homem se despedir da vida com um sorriso nos lábios, feliz por dar lugar a outro no banquete da existência, vivendo dentro de uma prisão russa durante o regime de Stalin. Aí eu quero ver ele dizer isso. Porque a filosofia pode ser muito bonita quando você afirma essas coisas passeando num jardim florido. Mas sabemos que a vida não é assim. A vida traz sofrimentos difíceis, coisas terríveis que nos sobrevêm. Epicuro, então, ele falava sobre o sofrimento, mas tinha uma perspectiva errada. Agora, o que ele apresenta aqui, o dilema que Epicuro apresenta aqui, é um dilema que realmente deve ser levado a sério. Ele insere algo mais no problema. Ele não fala somente sobre a onipotência e a benevolência de Deus. Ele fala também que existe mais um atributo que fica em xeque quando nós olhamos para o mal no mundo. E esse outro atributo é a onisciência também, é um outro atributo oni. O que significa oni? Oni, de omni. Omni significa tudo, ou todos. Quando nós falamos que Deus é onisciente, significa que Ele conhece tudo. Onipotente, Ele pode tudo. Você fala sobre o ônibus. É que Ele pega qualquer um. Ele pega tudo. É verdade. Isso chama ônibus. Então, temos aqui dois atributos onis, que são colocados em xeque em face da realidade do mal no mundo. Então veja aí na sequência. Olha só como Epicuro coloca o problema. Sendo Deus onisciente, onipotente, Ele tem conhecimento de todo o mal, é aí que entra a onisciência. E poder para acabar com ele. Ele é onisciente, onipotente. Contudo, não o faz porque não quer. Logo, não é benevolente. Ok. Vamos então tentar outro conjunto. E aí ele vem. Sendo Deus onipotente e benevolente, se você quiser afirmar, não, Ele é benevolente, ok. Então, se Ele é onipotente e benevolente, Ele tem poder para extinguir o mal e vontade de fazê-lo. Contudo, não faz, porque não sabe o quanto de mal existe e onde o mal está. Daí que ele insere um problema novo. Logo, Ele não é onisciente. Ok? Então,
Ele está querendo mostrar o quê? Que não dá para conviver, não dá para manter os três. Não tem como manter os três atributos. Aí prossegue. Sendo Deus onisciente, benevolente, se você insiste, não, ele é onisciente, é benevolente. Ok, então ele conhece todo o mal que existe e quer extingui-lo. Contudo, não o faz porque não consegue. Logo o quê? Não é onipotente. Então esse é o dilema de Epicuro. Agora, Epicuro é ateu? Não. Epicuro não é ateu. Epicuro acredita em Deus. Então qual é a resposta dele? Muito simples, a resposta dele é essa aqui. Olha a resposta dele. Deus existe, mas ele é totalmente indiferente. É uma resposta que talvez faça sentido, né? Ele diz, Deus tem muito o que fazer. Deus não está preocupado com os nossos dramas, Deus não está preocupado se você perdeu o emprego ou não, se amanhã vence o aluguel e você não está conseguindo pagar, se o seu filho está doente, ou se houve um terremoto em algum pedacinho aí da Terra, em algum pedacinho de um planetinha pequenininho aí do universo. Ele não está preocupado com essas coisas. Deus, ou os deuses, como ele dizia, tem coisas muito grandiosas com que se preocupar. E ele não vai perder seu tempo dando atenção para o nosso drama, para as nossas dificuldades, para as nossas lutas, para os nossos problemas. Ele não vai se importar com essas coisas. Não vai ligar para nada disso. Deus ou os deuses existem e estão aí, mas olha, nós estamos sozinhos aqui. É uma espécie de deísmo. Existe essa vertente teológica também, o deísmo, dizendo o seguinte, olha, nós fomos simplesmente jogados aqui. Deus nos jogou aqui. Do ponto de vista vivencial, do ponto de vista humano, é um existencialismo cru. É um existencialismo cru e cruel. Nós fomos jogados neste mundo. Jogados aqui. E olha, a solução é a seguinte: se vire. É isso. Essa é a resposta existencialista, que pode ser conjugada aí com o deísmo. Olha, se vire. Você tem que ir atrás da sua felicidade, do seu bem-estar. Tente aproveitar ao máximo. Agora, partindo para o existencialismo materialista, que é o mais cruel de todos, que necessariamente é também hedonista, a ideia é a seguinte: olha, tente aproveitar ao máximo. Você foi jogado nesse mundo, você está sozinho, não tem Deus nenhum não para cuidar de você. Se ele existe, ele não está nem aí, como disse Epicuro. Se ele existe, ele tem coisa mais importante para fazer do que se preocupar com as suas orações, do que se preocupar com os seus dramas, suas dificuldades, aí suas contas para pagar e suas doenças. Ele está pouco ligando para isso. Se ele existe, ele não liga para isso, você está sozinho, se vire. E mais, tente aproveitar ao máximo enquanto você pode. Ao máximo. Porque o destino seu neste mundo é só apodrecer. Só. Você vai apodrecer. Só isso. É isso que te aguarda. Epicuro não cria na vida após a morte. Qualquer bem que você quiser desfrutar na sua existência é aqui neste mundo. O seu destino é o apodrecimento. É isso. Então, o que fazer? Qual é a resposta vivencial? Qual é a resposta prática para uma filosofia como essa? Muito simples. Epicuro dizia o seguinte: olha, procure ser feliz desenvolvendo a ataraxia. O que é isso? A serenidade. Desenvolva a serenidade na sua vida. E essa serenidade virá pelo prazer. Que prazer? A bagunça, a baderna, a balada?
Não é esse tipo de serenidade. A serenidade não é esse tipo de prazer. O tipo de prazer que você vai buscar é o livramento da escravidão das paixões. Procure o prazer, mas um prazer sereno. Não se deixe dominar pelos impulsos naturais que você tem e pelos apelos que o mundo faz. Não. Procure ver uma vida com alguma regra, porque senão você não vai ser feliz. Então, é aí que estava a sabedoria de Epicuro, muito semelhante à filosofia também estoica. Agora, no mundo moderno, essa parte da visão de Epicuro foi para o brejo. A ideia é a seguinte: você está aqui, jogado aqui, e seu destino é apodrecer? Você foi abandonado aqui para tentar arrancar o que você puder? Então, faça isso já. Quando eu era jovem, quando eu era adolescente, havia um grupo chamado Menudo. Opa! Pastor Cleiton lembra do Menudo. E qual era a música mais famosa do Menudo? Ô pastor, o que você está ensinando aqui nessa igreja? Eles sabem tudo. Vocês ouvem Menudo? Os mais antigos disseram, né? Os que têm a minha idade mais ou menos disseram: não se reprima. O nome da música, lembra? Não se reprima, não se reprima, não se reprima. Dançava assim, ó, colocava a mão assim. Não se reprima, ficava de costas. O show espetáculo, não se reprima. A minha geração cresceu escutando isso. Não se reprima, não se reprima, não se reprima. Tudo que há em você é natural. Não se reprima. É o hedonismo, é o existencialismo hedonista de quem foi simplesmente jogado neste mundo e tem que aproveitar ao máximo. Thomas Merton, um teólogo católico, ele escreveu um livro chamado A Montanha dos Sete Patamares. É uma obra substancial de Thomas Merton. Ele é um católico bastante espirituoso. Ele escreve com muita beleza. As obras dele são muito bonitas. E esse livro, A Montanha dos Sete Patamares, ele conta a vida dele. É claro que... deixa eu já avisar. Eu cito esses teólogos aqui, não significa que eu concordo com tudo que eles falam, hein? Depois bota lá no Facebook, lá, Granconato, seguidor dos católicos. E já vem bomba para cima de mim. Então, não é nada disso. Eu estou citando algumas coisas que esses homens dizem que são verdadeiras. Não significa que eu concordo com a totalidade da teologia deles. Mas o Thomas Merton, ele fala o seguinte: quando eu era jovem, eu saí pelo mundo para saquear o mundo. Ele fala isso. Eu saí para o mundo louco, um saqueador, pensando, eu vou arrancar do mundo o que eu puder, porque daqui eu não vou levar nada. Então é hora de arrancar o que eu vou saquear o mundo. O que aconteceu? Ele depois diz o seguinte: eu saí para saquear e voltei saqueado. O mundo me saqueou. O mundo arrancou tudo de mim. O mundo me deixou sem nada, ele disse. E é verdade. Essa filosofia meio epicurista, essa mescla aí de deísmo com materialismo hedonista, dá nisso aí. O nosso mundo é a cultura do mundo moderno, é essa. Né? Fomos jogados aqui, Deus não se importa. Epicuro dizia isso, as pessoas, mesmo os que creem em Deus lá fora, dizem isso. Olha, o modo como eu vivo, o que eu faço, os meus problemas, Deus não se importa com isso. O problema é que nós, que somos crentes, nós que cremos na Sagrada Escritura, sabemos que isso também não responde à questão. Epicuro não conhecia a Sagrada Escritura. Epicuro não conhecia o Deus das Escrituras. Se Epicuro conhecesse o Deus das Escrituras e cresce no Deus das Escrituras, Epicuro saberia que o problema não se resolve tão fácil assim. Porque quando nós olhamos para a Escritura, nós aprendemos que Deus é bom, que Deus é onipotente, que Deus é onisciente e que Deus é imanente e que Ele se aproxima de nós e se importa. E nesse aspecto,
no que diz respeito a essa realidade, nós nos vemos diante de uma das coisas mais maravilhosas que há na Terra. Quando nós dizemos, Deus é onipresente. Isso não nos interessa não nos interessa afirmar que Deus está presente no universo todo, que Ele está presente em Marte, em Júpiter, em Plutão. Isso é legal, tudo bem, está, mas isso não me interessa tanto. A grande realidade, quando eu falo que Deus é onipresente, isso significa também que Ele está no meu quarto à noite. Que Ele vela ao meu lado. O irmão Lourenço, já ouviram falar do irmão Lourenço? O irmão Lourenço, no século XVII, ele escreveu um livro, ele era um, vou falar de novo, ele era um monge católico. Não significa que eu concordo com tudo o que ele fala. Eu não sou católico, eu sou devoto de Santo Agostinho, mas eu sou um católico, eu sou um devoto protestante calvinista. Então, mas o irmão Lourenço, Brother Lawrence, como ele é chamado, como ele é conhecido, o irmão Lourenço escreveu um livro chamado, um livrinho pequenininho, chamado A Prática da Presença de Deus. Aliás, eu escrevi um livro parecido. A Prática da Igreja de Deus. Não contem para ninguém, eu copiei o título do Brother Lawrence. Eu escrevi a Prática da Igreja, a Prática da Presença de Deus. Ele escreveu esse livro, ele era cozinheiro. Cozinheiro de um convento, de um mosteiro. Ele dizia o seguinte, olha, o que mais me ajuda nas horas mais difíceis do meu trabalho, e acredite, ser cozinheiro num mosteiro não é brincadeira não. Vocês já ouviram aquela expressão, eu comi como um frade? Pois é. Ele cozinhava para esses caras aí, né? Os monges comiam que nem uma draga, né? E ele fala o seguinte, olha, e naquela época não tinha nada elétrico, não tinha máquina de lavar louça, não tinha nada disso, nenhuma dessas coisas. Era tudo no braço. Ele dizia o seguinte, olha, nos momentos mais difíceis do meu trabalho, quando a cozinha parece que vai desabar de tanta atividade, o que me traz serenidade, o que me traz paz, é saber não que Deus está em toda parte, mas é saber que Deus está do meu lado, enquanto eu descasco aquela batata, enquanto eu lavo aquela fruta, enquanto eu acendo aquele fogo. É saber que Ele está ali, Ele está comigo o tempo todo. E essa é uma das verdades teológicas mais tocantes. Saber que o Senhor do universo, o Criador do universo, não é só transcendente, não está só acima do tempo e acima do espaço, e acima de toda a sua criação, não é só transcendente, mas Ele também é um Deus presente que anda comigo. Francis Schaeffer escreveu um livro chamado O Deus que Intervém, pensando na intervenção de Deus na história. Deus não intervém somente na história universal, Ele intervém na história individual. O salmista disse, Tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo. Então Epicuro não conhecia essa realidade. Veja, se vocês olharem, observem o Salmo 116, 15. Veja o que diz, abra sua Bíblia. Veja como Deus, além de benevolente, além de onipotente, além de onisciente, é também um Deus que se importa. Salmo 116, veja o versículo 15. Olha só esse versículo. É o versículo dos velórios. Eu acho que eu não fui num velório na minha vida que não escutei esse versículo. Olha aqui. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. O que significa isso? Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Todo velório que eu vou, o pastor explica esse versículo errado. Todo. Nunca fui num velório. Eu acho que no meu velório, se o pastor falar errado, eu vou levantar. Ah, não, aqui não. Aqui não, pelo menos nesse. Né? Porque a ideia que transmite, aqui essa tradução, aqui eu tenho aqui a tradução da ARA,
Os irmãos devem ter outras traduções aqui. Né? Dá a impressão de que Deus valoriza a morte dos santos. Para ele é algo maravilhoso. Oh, que bom. Por quê? Aí diz o pastor no velório, por que a morte dos santos é preciosa? Por quê? Por quê? Porque pela morte ele entra no reino dos céus. Não contavam com minha astúcia? Hermenêutica do Chapolin? Pá, a minha sacada. Na verdade, não tem nada a ver isso aqui. Na realidade, esse versículo não diz isso. Esse versículo, quando fala que a morte do Senhor, a morte dos santos é preciosa, a palavra presente aqui é uma palavra que indica peso. Peso. Só que a ideia de peso pode dar a entender pesar, um coração pesado, ou um objeto pesado, que é algo de valor. Por isso, então, alguém traduziu aqui como preciosa. Mas, na realidade, o contexto do Salmo mostra que a ideia presente aqui é uma ideia de peso de coração. A melhor tradução seria: a morte dos santos é algo que é pesado para o coração de Deus. Pesa. Ele padece quando vê o santo sofrendo à beira da morte. Ele não fica lá olhando dizendo, que coisa preciosa. Não, não. Ele padece, o coração dele se aperta, ele sofre. O contexto do Salmo vai apontando isso de um modo tão claro, e ele prova, o salmista prova que o Senhor realmente vê com pesar a morte dos seus santos, e a maior evidência disso é que o Salmo fala que o salmista estava para morrer, e Deus fez o quê? Fez o quê? O que Deus fez? Vejam, versículo 3, laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me a alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado, morrendo. E o que ele fez? Ele me salvou. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo, pois livraste da morte a minha alma. Por quê? Porque a morte dos santos é pesada no coração dele, pesa no coração dele. Quando eu estou no hospital com o meu abdômen aberto, quando eu estou no hospital 15 dias sem comer, sem poder beber, sofrendo como eu padeci. Vocês que padeceram coisas semelhantes ou piores, ali no meio daquele sofrimento, as noites terríveis, as incertezas cercando o coração, nuvens escuras na nossa volta. Eu tive que me despedir das minhas 3 filhas. Eu tive que chamá-las e dar-lhes os conselhos finais para a vida. E me despedir delas, da minha esposa, lágrimas ali. E os médicos dizendo, nós não temos mais nada que fazer. O coração se aperta, a alma gela, o espírito chora, sangra, e o sangue da alma são as lágrimas que descem dos nossos olhos. Nós choramos e padecemos e clamamos, imploramos por socorro. E então nós encontramos um Deus que padece junto conosco, que se aproxima de nós e fica ao nosso lado. Epicuro não sabia disso. Então ele resolveu fácil o problema. Mas nós sabemos, o Senhor está ao nosso lado, sempre, em todo o tempo. Ele se importa assim conosco, com cada detalhe da nossa vida. O livro de Isaías, no capítulo 63, no versículo 9, o profeta fala que em
toda a angústia do povo no passado, na história de Israel, toda a angústia que o povo de Israel enfrentou, ele foi angustiado em meio a essa angústia. Versículo 9 diz, 639, fala assim: em toda a angústia deles foi ele angustiado, e o anjo da sua presença o salvou. Ele foi angustiado enquanto eles sofriam. Lamentações 3, 34 a 36. Abra sua Bíblia rapidinho, acompanha aí. Estão cansados? Estão cansados? Já acabou minha hora já? Já acabou o horário? Não. 5 minutos? 50 minutos? 5 minutos. 5 minutos. Vocês não deixam não que eu vou embora. Eu vou embora. Na minha igreja eu prego 1h15, 1h30, o pessoal já começa a gritar, o pessoal dormindo, caindo dos bancos. Aí já começa o diácono a fazer assim, né? Eu não ligo, aí quando o tesoureiro faz assim, aí eu paro. Isso aí eu não posso desagradar, não. Isso aí tem que ser amigo. Eu vou embora, não tenho dó, não. Então, eu desembesto a falar aqui e acabou. Então veja aí, Lamentações 3, 34. Veja aí. Pisar debaixo dos pés a todos os presos da terra é a injustiça que era praticada em Jerusalém antes da invasão dos babilônios. Perverter o direito do homem perante o Altíssimo, ele diz. Era o que acontecia em Jerusalém antes de Deus levantar os babilônios para punir aquela nação. Subverter o homem no seu pleito. Finalzinho do versículo. Não o veria o Senhor? E que olhar é esse? É um olhar só de alguém que observa sem se importar? Não! A evidência de que ele via a injustiça em Jerusalém e se importava estava diante dos olhos de Jeremias, a cidade toda destruída pelos babilônios. Pessoas mortas, mulheres ali padecendo, vendo seus filhos morrerem, mulheres comendo a carne dos seus filhos, mulheres comendo a própria, desculpem falar, comendo a própria placenta, de fome, por causa do juízo de Deus. E a pergunta de Jeremias é: acaso nós podemos fazer o mal diante do Altíssimo sem que Ele se importe? Ele se importa sim. O livro de Hebreus, carta, ninguém sabe se Hebreus é livro ou se Hebreus é carta. Às vezes ele é livro, às vezes ele é carta. Ele começa como livro e termina como carta. E esse livro carta de Hebreus, no capítulo 4, mostra essa sensibilidade do Senhor, a sua aproximação de nós. Ele diz: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. O Senhor sabe o que é padecer. E quando nós padecemos e sofremos, Ele sabe o que isso significa, porque Ele enfrentou o que nós enfrentamos. O Senhor, o nosso Deus sangrou. O nosso Deus sabe o que é ser traído. O nosso Deus sabe o que é ser abandonado. O nosso Deus sabe até o que é clamar por ajuda do céu e a ajuda não chegar. Ele conhece tudo isso. Ele sabe quando eu padeço. Ele está ao nosso lado. Ele não é o Deus de Epicuro, que não se importa. Ele se importa. E aí, nós temos um problema imenso. Como entender isso? Por que então sofremos? Se Ele é onisciente, onipotente, onibenevolente e se importa, por que nós padecemos? Quando a minha filha mais velha, Isabela hoje tem 21 anos. Mas quando ela era pequenininha,
ela teve um problema de saúde e ela teve que tomar medicação intravenosa. Os pais que estão aqui sabem muito bem o trabalho que uma criança dá na hora de colocar aquela agulhinha na veia dela. Só que os pais que estão aqui não conhecem a Isabela. Multipliquem isso por 3, 4, 5. Meus irmãos, eu quase adoeci junto com ela aquele dia. Foi uma noite. Essa menininha gritava tanto, tanto, por socorro. E ela me chamava, os olhos desfeitos em lágrimas, implorando. E ela, num dado momento, eu não esqueço isso nunca vou esquecer isso. Nunca vou esquecer isso. Num dado momento, ela segurou o choro, se controlou e falou: papai, vem cá, vem aqui pertinho. Eu cheguei pertinho, ela tentando falar, soluçando, ela colocou as duas mãozinhas fofinhas, aquelas dobrinhas assim, sabe? Aquela mãozinha fofinha, ela pôs no meu rosto assim, me segurando assim, e disse: papai, me leva para casa. Me leva para casa, papai, me leva. 3 enfermeiras fortes. Não sei se eu posso falar, mas elas eram feias. Fortes, mal encaradas, uma segurando num braço, outra segurando numa perna. Outra trouxe um lençol para enrolá-la num lençol. É uma camisa de força. Para enrolá-la num lençol. E ela ali tentando se desencilhar. E tendo falado comigo desse jeito. Depois que ela acabou de fazer esse apelo de todo o coração, esse apelo de toda a alma, com todas as lágrimas que havia ali disponíveis ali nas suas bolsas lacrimais. Sabe o que eu fiz? Eu ajudei as 3 enfermeiras. Como eu pude fazer isso? Como um pai amoroso, que se importa com sua filha, que ama sua filha, que daria tudo por ela, tudo, que sangraria por ela. Como um pai assim, tão cheio de amor por aquela criança, justamente no momento em que o braço sangra, em que mãos horrorosas e fortes a seguravam, no meio de tanta dor, tanta angústia, numa sala fria, como esse pai vai e ajuda ela a ser perfurada. Na mente de criança dela, ela nunca poderia entender isso. Hoje, ela tem 21 anos. Hoje, ela entende. Hoje ela entende que aquele gesto que eu realizei, que aquela atitude que eu tive, foi uma das maiores demonstrações de amor que eu tive para com ela. Agora ela entende por quê. Ela deixou de ser bebê, deixou de ser criança, deixou de ser menina. Ela agora tem uma mente adulta, amadurecida. Eu acredito que grande parte da resposta ao problema do nosso sofrimento está nisso. Nós estamos na nossa infância espiritual. Nós vemos a agulha chegando. Nosso braço sangra. Mãos fortes nos seguram. Nós gritamos na sala gelada.
E Deus não faz nada. Pelo contrário, nós vemos até Ele agindo de tal maneira que a situação piora. Nós não entendemos, porque como a Isabela criança, nós não temos maturidade o suficiente para ver a totalidade da realidade, a totalidade dos fatos. Um dia teremos essa maturidade. Um dia nós o conheceremos como nós também somos conhecidos. Um dia nós seremos maduros e veremos o quadro completo. Então saberemos que aquela ocasião mais difícil, mais dolorosa, mais difícil, não teve essas marcas porque Deus nos abandonou. Foi exatamente porque Deus era um Deus e é um Deus amoroso, presente e cuidadoso que nós passamos por aquela situação. Vamos ao nosso intervalo.